A Copa Libertadores da América tem o seu prosseguimento nessa noite de terça-feira, dia 30 de agosto, com o Atlético Paranaense recebendo na Arena da Baixada em Curitiba o Palmeiras. Já na quarta-feira é o Flamengo que estará em ação jogando em Buenos Aires, na Argentina, contra a equipe do Vélez Sarsfield. Esse assunto será um dos temas abordados na opinião do PB Desporto por Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, assim como também mais um caso repugnante, um caso profundamente lamentável de preconceito machista, de misoginia envolvendo a torcida do CRB em jogo realizado em Maceió, Alagoas, no último final de semana contra o Criciúma, repetindo pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, que teve como vítima a árbitra Edna Alves, que foi xingada com palavras machistas, enfim, com palavras de baixo calão. Mais um fato lamentável que Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes irão destacar. Assim como também aqui em Portugal irei abordar a Liga Portuguesa, a Liga Biuí, que teve surpresas, a zebra marcando presença nos jogos da quarta jornada, com o Sporting e o Futebol Clube do Porto sendo derrotado por equipes que foram promovidas nesta temporada à primeira divisão da Liga Portuguesa. E é claro, o Campeonato Brasileiro, com os destaques da última rodada, a 24ª da competição. Fiquem ligados depois da nossa vinheta. A Liga Portuguesa, o Campeonato Português, a Liga Biuí, teve no final de semana os jogos da quarta jornada e a zebra marcou presença em algumas partidas do campeonato. O Sporting foi derrotado por 2-0 para o Chaves, equipe recentemente promovida, de volta à Série A, a primeira divisão do Campeonato Português, 2-0, e jogando em casa, no estádio José Alvalade, o Sporting foi derrotado. Assim como o Futebol Clube do Porto, jogando fora de casa, no estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, que é a cidade pertinha aqui de Gandra, região norte do país. O Porto criou chances, criou várias chances, mas finalizando muito mal, assim como o Sport na sua derrota para a equipe do Chaves, e o Porto foi derrotado também 3-1 para a equipe do Rio Ave. Agora o Braga, que faz um ótimo início de campeonato, venceu por 6-0 jogando fora de casa o Arouca, e é o líder da competição, 10 pontos ganhos na primeira posição. Claro que o Benfica, que vai fazer um jogo atrasado logo mais, jogo contra o Paços de Ferreira da terceira jornada, pode passar, caso vença o Paços de Ferreira no Estádio da Luz, jogando em casa, a equipe do Braga assumir a liderança do campeonato português. Mas o assunto de agora que eu vou abordar, começando por você, Jorge Moraes, na opinião do PB Desporto, é sobre a Copa Libertadores. Os jogos dessa fase semifinal, começando logo mais, hein, Moraes? Com o Atlético Paranaense recebendo o Palmeiras e na quarta o Flamengo na Argentina encarando o Vélez Sarsfield. Como é que você analisa esses jogos, hein, Moraes? Um abraço! Olá, Antônio Júnior, forte abraço para você, outro para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Estou aqui para opinar com relação a essa semifinal na fase de ida, a rodada de ida da semifinal da Copa Libertadores da América, onde a gente tem Atlético do Paraná e Palmeiras, e tem o Vélez Sarsfield jogando contra o time do Flamengo. No primeiro jogo, eu acho o Palmeiras favorito. Claro que o Atlético do Paraná ele joga em casa com uma pressão muito grande da torcida em cima do adversário. O Atlético tem até a obrigação de sair um pouco para o jogo, porque joga em casa com o apoio da sua torcida. Então, mesmo assim, o Palmeiras é um time que se fecha muito bem, joga por uma bola e pode de repente buscar essa vitória que daria uma tranquilidade no jogo da volta, com o Palmeiras jogando em casa, em São Paulo, com o estádio também lotado. Então, para mim,
o time do Palmeiras pode levar uma vantagem diante do Atlético Paranaense, principalmente pelo jogo da volta. Na outra partida, mesmo sendo na Argentina, o Vélez vai tentar tirar uma certa vantagem contra o Flamengo para no jogo da volta tentar jogar por uma bola para garantir uma classificação, coisa que eu não acredito. Eu acho que o Flamengo tem todo o potencial, está com um grupo muito bom, está muito bem treinado, sabe o que quer dentro de campo. Então, para mim, o Flamengo faz o placar no jogo contra o Vélez lá na casa deles e na volta garante com tranquilidade a sua classificação para a final dessa Copa Libertadores da América, que para mim vai dar Palmeiras e Flamengo na final, viu, Júnior? Sim, Moraes, o Palmeiras e o Flamengo podem ser apontados, é até natural, né, pelas equipes que tem como favoritos. Agora eu sempre digo, né, mata-mata é muito complicado. O Campeonato Brasileiro teve no final de semana os jogos da 24ª rodada e os destaques ficaram para as partidas, primeiro envolvendo o Fluminense e o Palmeiras no Maracanã, empate 1-1, Palmeiras mantendo a diferença agora de 8 pontos para o Fluminense, que caiu para a 3ª colocação. O Flamengo passou a ser o segundo, voltou a ser o segundo colocado após derrotar o Botafogo no Engenhão por 1-0, gol do Arturo Vidal e assistência do Pedro. Flamengo tem 42, Palmeiras líder com 50, 7 pontos a mais, e terceiro Fluminense com 42, mesma pontuação do Corinthians na 4ª colocação, que venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. O Corinthians, portanto, reassumindo aí a 4ª colocação. Os 4 primeiros colocados, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Corinthians. Mas, mais uma vez, falando da Libertadores da América, quero ouvir você na opinião do PB Desporto, Antônio Manuel Góes, a sua análise sobre os jogos dessa fase semifinal. Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente conectada no PB Desporto. Semifinais da Libertadores começam nesta terça-feira 30 com Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada. Confronto que reúne um treinador laureado da competição continental, Luiz Felipe Scolari, setentão, e outro bivencedor em 2020 e 2021, Abel Ferreira, 42 anos. Por sinal, convocado pelo brasileiro quando lateral do Sporting para a seleção de Portugal, na década de 2000. Ambos habituados à velocidade do gramado sintético nos respectivos estádios e estratégias à base de forte sistema defensivo com veloz transição para o ataque. O Furacão Curitibano chegou à semifinal ao ultrapassar o Libertad do Paraguai nas oitavas e o Estudiantes da Argentina nas quartas. O Palmeiras, à busca do tri da competição, derrotou nas oitavas o paraguaio Cerro Porteño e nas quartas o Atlético Mineiro. Apesar do elenco bem mais qualificado do Verdão, Scolari tem lá suas cartas na manga para surpreender Abel na Baixada, embora o português conte com a vantagem da volta no Allianz Parque, o que nos leva a considerar equilibrada esta chave de semifinalistas da Libertadores. Já o Flamengo, que deixou para trás o colombiano Tolima nas oitavas e o Corinthians nas quartas, enfrentará nessa quarta-feira, dia 31, o Vélez Sarsfield em Buenos Aires. O time de Cacique Medina derrotou o River Plate nas oitavas de final e o Tajeres nas quartas. Com uma equipe que marca forte e contra-ataca preferencialmente pelos lados, o Vélez conta com o veterano Lucas Prato, ex-São Paulo e Atlético Mineiro, Jasson e a joia da base Julian Fernandes como peças de artilharia, com as quais espera furar o bem-sucedido bloqueio defensivo rubro-negro. Nesta fase de ascensão em todas as frentes, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo de Dorival irá de força máxima contra o Vélez, além de contar com um banco vitorioso, batizado de time B ou alternativo, para emergencial redesenho tático do treinador.
Com uma equipe confiante e bem estruturada do gol na ponta esquerda, o Flamengo tentará a vantagem na capital argentina para confirmar no Maracanã a presença na semifinal. Antônio Manuel Góes, sem dúvida alguma teremos jogos, né, difíceis, né? Jogos que, apesar do Flamengo e Palmeiras serem apontados como favoritos, como eu disse para demorar, repito para você, mata-mata, não dá para você colocar como certo, a equipe vai ganhar, não, a equipe é muito melhor, não tem essa, né? São 4 equipes ali brigando e só em campo que as coisas irão se resolver em consequência do desempenho das equipes. Mas, ainda sobre o Campeonato Brasileiro, apenas ressaltando, né, a campanha do Fortaleza, que vem fazendo de fato uma reação fantástica, 5 vitórias consecutivas e agora já se distanciando da zona do rebaixamento. Fortaleza, que todos lembram, ficou durante 18 rodadas no Z4 da zona de rebaixamento e a maioria, né, a maior parte do tempo, na última colocação. Trabalho excelente aí, que já não é de hoje, é muito tempo, do Juan Pablo Voivoda e os jogadores, claro, né, o bom elenco, o bom time do Fortaleza, que venceu o São Paulo na última rodada por 1-0 jogando no Morumbi. O segundo assunto a abordar com vocês, na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, é sobre esse fato que eu citei na abertura do programa, um ato, mais um, contra a mulher, mais um ato de preconceito machista, misoginia, ou seja, algo deplorável. E agora a gente viu esse fato mais uma vez no jogo do CRB contra o Criciúma pela Série B do Brasileirão, aí em Maceió, em Moraes. Começa contigo a sua opinião contra esse fato deplorável. Júnior, para mim, mais um caso de agressão no futebol, uma prática condenável, mais uma que acontece aqui no futebol brasileiro. E agora em Maceió, que é onde eu me encontro, foi no estádio Rei Pelé, no jogo do CRB contra o Criciúma, quando a Edna Alves Batista, que é árbitra FIFA de São Paulo, apitou o jogo, foi xingada durante toda a partida. No segundo tempo, palavras que eu não posso nem registrar aqui, foram ditas em coro pela torcida do CRB, com a televisão através do Sport TV e o Premier mostrando isso para o Brasil e para o mundo. E o pior, além de objetos jogados dentro de campo, na descida da Edna para o vestiário, esse coro feito pelo torcedor, fazendo acusações com palavras à arbitragem dessa árbitra de São Paulo, ela colocou na súmula do jogo. Isso é o que é pior. Está registrado lá na súmula, ela colocando as agressões sofridas por parte de torcedores do Clube de Regatas Brasil. E agora vai dar trabalho à diretoria que convocou a torcida foi, mais de 14 mil torcedores no estádio para esse jogo que terminou 0-0 e, por sinal, foi um jogo ruim. E ainda esse fato lamentável que vai dar trabalho à diretoria para contratar um advogado que possa fazer a defesa do clube numa reta final praticamente de Campeonato Brasileiro da segunda divisão, a Série B. Quando o CRB, se for penalizado, pode perder mando de campo jogando em seus domínios, jogando aqui no estádio Rei Pelé, em Maceió. Mais um absurdo cometido contra mulheres e agora mais uma vez a Edna, que já tinha sido quase agredida pelo Jean Carlos, jogador do time do Náutico, numa das partidas que ela apitou. E dessa vez acontece de novo um fato lamentável desse. Viu, Júnior? Moraes, é profundamente deplorável e tem que haver punição severa de uma vez por todas. Isso é muito sério. É claro que em algumas regiões o machismo ele é maior, é mais forte. Isso é notório, não tem como a gente negar. Aí a gente fala isso, você está de preconceito. Aí olha só que absurdo. Aí as pessoas falam, você está de preconceito
contra determinadas regiões ou contra determinado local ou pessoa, mas não é. E isso é mais forte em determinadas regiões, só que no Brasil todo, em todo mundo você tem esses covardes, esses, eu ia usar palavras aqui, mas não dá para usar, né? Esses amarelões, né? Que são metidos a machões e tudo mais tal, estranho, né? O comportamento deles, né? E geralmente andam em bandos, né? Andam em bandos, né? Tudo ali juntinho, um com o outro, como essas organizadas, que são elas que puxam e o povo, infelizmente, vai na onda. Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a esse caso absurdo contra a árbitra Edna Alves. Machismo desavergonhado. Criminosa misoginia da aloprada torcida do CRB, último fim de semana presente ao estádio Rei Pelé em Maceió. Melhor árbitra brasileira com vasta experiência internacional, inclusive em Mundial de Clubes, a paranaense Edna Alves Batista, 40 anos, foi asquerosamente insultada por uníssono arreganho vocalizado por milhares de inconformados pelo pífio desempenho do Galo da Pajuçara, que, por sinal, esteve mais perto da derrota que o também inexpressivo adversário Criciúma de Santa Catarina. No 0-0 do jogo pela Série B do Brasileirão, consubstanciada a mediocridade da equipe alagoana, diante de um oponente igualmente fragilizado em suas linhas, embora com mais chegadas à área dos locais, cujo goleiro Diogo Silva foi obrigado a intervir seguidas vezes em lances de real perigo para sua meta. Não há registro de qualquer decisão controversa da árbitra FIFA a suscitar eventual protesto de jogadores e comissões técnicas, em jogo com 3 cartões amarelos para cada lado e nenhum vermelho. Ruim mesmo foi a atuação do CRB, cuja equipe foi incompetente para, em casa, avançar na tábua de classificação. Mais grave, permitiu ao Criciúma, como se diz popularmente, gostar do jogo, ir afoito seguidas vezes à área regatiana e voltar ao sul com um ponto fora de casa. Eis que a partir da metade do tempo final e no pós-jogo, a cena, repito, criminosa de preconceito machista que expõe deletéria face do provincianismo, cujos índices de desvarios contra as mulheres são proporcionais à perniciosa realidade socioeconômica de uma diminuta unidade da federação, historicamente construída pelo arbitrário coronelismo da cana-de-açúcar e do algodão, do agreste sertão, zona da mata, até a capital. O áudio da transmissão do Sport TV confirma o uníssono orquestrado e bem perceptível alarido da torcida do Regatas, dirigido à mediadora do jogo. Rapariga! 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 Designação nordestina para prostituta. Ecoada país afora ao vivo e em cores pela TV, enche-nos de vergonha os que um dia nascemos lá, malgrado a nefanda dominação de oligarquias que construíram seus patrimônios, não raras vezes, sob alicerces do mais odioso autoritarismo. Alguém ainda justificará como resultado de exacerbada inconformação de um segmento, apenas de um segmento, de milhares, a ocupar a arquibancada do Trapichão, frustrado com a mixórdia do CRB nas 4 linhas. Daí que sobrou para uma mulher, árbitra do jogo, a fúria de supostos machões, disseminada pelo clima de ódio a qualquer preço, institucionalizado no Brasil, lá transformar um entretenimento em questão de vida ou morte. A teoria do inconsciente coletivo, desenvolvida por Sigmund Freud e Carl Jung na primeira metade do século passado, enfatiza a contradição comportamental de cidadãos tidos por afáveis e tolerantes no cotidiano familiar e no trabalho, quando reunidos em multidões destituídas de civilidade pela imposição irracional de suas prioridades emocionais. Torço, enfim, para que a justiça desportiva haja com extremo rigor, sim, punindo o CRB e sua torcida com a perda de alguns mandos de campo.
Não é nada, não é nada na comparação com a hediondez misógina manifestada nas dependências do rei Pelé, Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes. Vamos esperar uma punição de fato contra esses torcedores. Agora, é o que você falou, mando de campo é pouco. Mando de campo é apenas uma parte. É preciso ter ações, já que se pela educação não vai, né, tem que ser através de leis, de normas, enfim, criar normas aí que acabem com isso. É um absurdo você ter que ver em pleno 2022 atos insanos, né, desprezíveis como esse. E mais uma vez contra uma mulher, né? É lamentável. Antes de fechar o programa, apenas falando ainda uma notícia aqui sobre a Copa Libertadores da América, que tem o seu primeiro jogo, o jogo da fase de ida, das semifinais, envolvendo o Atlético Paranaense contra o Palmeiras, nessa terça-feira, dia 30 de agosto. Amanhã, lembrando, teremos o Vélez Sarsfield da Argentina recebendo o Flamengo em Buenos Aires na outra semifinal. Mas para o jogo de hoje, o Palmeiras não vai contar com o Danilo e com o Gustavo Scarpa, os jogadores que estão suspensos, né? Foram receber um cartão vermelho e não estarão presentes nessa partida. O Danilo também no jogo da volta, o Scarpa já pode voltar no jogo da segunda mão do Palmeiras contra o Atlético no Allianz Parque em São Paulo. E no Atlético Paranaense a dúvida é apenas entre o Roque Júnior e o Pablo no ataque. A tendência é para que o Roque Júnior saia jogando e aí o ataque ficaria com o Vitinho, o Roque Júnior e o Danóbio, né, o jogador, o Canóbio, né, o uruguaio. E a outra dúvida, o Atlético vai jogar como o Flamengo, ou seja, bem recuado, tentando numa bola ou outra chegar ao gol, chegar ao ataque, ou vai ousar mais? Na minha opinião, se o Roque Júnior entrar com esse trio aí no ataque, o Atlético poderá, de fato, né, poderá de uma vez por todas fazer num jogo tão importante como esse, de Libertadores, propor mais o jogo, fazer um jogo mais intenso e, consequentemente, ter mais chance de ter um resultado positivo jogando em casa nessa partida da primeira mão. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando que nessa quarta-feira tem live PB Desporto com o nosso convidado Fernando César, falando sobre as histórias do rádio, ele que é um dos profissionais mais competentes do Brasil, com grande experiência no rádio paranaense. A gente vai bater um papo sobre o rádio com ele, eu, Antônio Manuel Góes. E na quinta-feira, uma live também, PB Desporto pelo Mundo, especial também, né? Tivemos 2 lives nessa semana, que iremos falar sobre as notícias do futebol e também com mais um convidado, vocês vão ver logo mais na nossa chamada. Um abraço a todos e até mais!